No livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, eu gostaria de ler algumas escrituras até salteadas, mas eu vou mencionar o versículo e vocês me acompanhem, por favor. Versículos 1 e 2. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Continuando a escritura. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. Versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Versículo 12. O que vendo Eliseu, isso foi após a subida de Elias. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vamos ler em Lucas, ou em Lucas, isso mesmo, capítulo 17, versículo 26 em diante. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Vamos orar. Senhor Deus, somos tão gratos a Ti, Senhor, por estarmos em Tua presença nesse dia, neste entardecer, e rogamos que o Senhor nos abençoe, pois vimos em Tua presença, Senhor, como filhos. Usamos a Tua própria fé que nos destes para virmos em adoração, Senhor. Esperamos por esta mesma fé recebermos da Tua unção e estarmos sob ela. E também pedimos que a Tua inspiração nos tome, Senhor,
abrindo nossos ouvidos e passando por nossas mentes e chegando até a nossa alma, cujo objetivo, Senhor, da tua revelação é chegar em nossas almas para nos mudar a nossa jornada e o nosso caminho. Pedimos assim porque cremos em todas as tuas promessas. Assim como o Senhor pôde um dia cruzar o nosso caminho da vida e nos conduzir pelo teu caminho, Senhor, tirando cada um de nós dos nossos caminhos, agora nós pedimos que o Senhor nos conduza nele até a sua última etapa. Em nome de teu Filho nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Eu não sou muito de dar tema para as pregações, por um simples fato de que muitas vezes, até mesmo tendo as coisas anotadas, mas quando nós chegamos, todos os pregadores têm essa experiência, chegamos na plataforma, então nós sentimos a liderança do Espírito Santo nos conduzir por outro caminho. Muitas vezes até mesmo naquilo que nós nem imaginávamos, muito menos então anotar. Eu não creio em pregadores que seguem rigorosamente um esboço. Eu creio no pregador que segue a liderança do Espírito Santo. Amém. E nós cremos nisso e nós cremos assim por experiência, porque nós temos a certeza de que quando Deus fala para nós, Ele nos fala através de um homem. Mas a revelação da palavra de Deus nestes dias ensina que quando o pregador está na plataforma, a inspiração divina que vem ser a revelação. Se você observar bem, as pessoas chamam de inspiração em outras experiências, vamos dizer, naturais. Eles dizem, eu tive uma ideia. E na verdade aquilo foi uma inspiração. Agora, é claro, as inspirações têm várias origens, vêm de vários lugares. Todavia, nós cremos na inspiração vinda do Espírito Santo. Amém? E se você quiser dar um tema, eu poderia dizer que o tema nesta noite seria, ou neste entardecer, seria o nosso arrebatamento. Amém? Aqui em Lucas, no capítulo 17, todos aqueles que creem na mensagem de Elias para esse tempo, a nossa geração, dentro desta era que é a última das eras da igreja, nós temos visto e escutado, nós temos lido e nós temos aprendido que Lucas se cumpriu nesses dias. Aqui no capítulo 17, versículo 26 até o 30. Porque Jesus, profetizando naqueles dias, ele vinculou a manifestação do seu ministério ao tempo que nós estamos vendo com os nossos olhos. Ou seja, ele disse, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será futuro também nos dias do Filho do Homem. Ora, ele era o Filho do Homem. Nós sabemos que Deus tem a sua trindade, não de pessoas. E eu digo com certeza para vocês algo que está no meu coração. Eu gostaria de poder tomar, eu creio que todo pregador, ele tem esse desejo, ele sente essa vontade de tomar pelo menos umas 4 horas para pregar um sermão. Apenas no mínimo 4 horas. Porque nós iríamos ter mais tempo para aprendermos das coisas de Deus. Eu digo todos nós aprendemos, porque quando a inspiração vem, é esta mesma
da qual falamos há pouco, ela vem para o povo todo, ela não vem para o pregador. Ela não vem para o pregador, ela vem para o povo. O pregador, porém, ele está incluído no povo. Então o pregador, ele não é melhor, nem está numa posição melhor que o povo está. Essa plataforma é apenas para facilitar a sua visão para o pregador. Apenas para isso. Mas nós sabemos que, como disse Paulo, Deus escolheu para ser no corpo de Cristo a boca. Mas nenhum dos outros membros do corpo de Cristo é inferior, muito pelo contrário. Nós temos a planta dos pés que vai pisar sobre Satanás, né? No fim dos tempos. Nós sabemos que o joelho, muitas vezes desconjuntado e fraquejado e dolorido, mas quando ele consegue ser dobrado, então nós nos humilhamos diante daquele que tem o domínio sobre toda a terra. E então, com os joelhos dobrados, o mundo toma outra forma. Por quê? Porque Deus entra em cena e muda as coisas, por causa de um joelho dobrado. Então nós acreditamos que essa inspiração, ela vem através de um pregador, porém em prol de todo o povo. E uma das coisas que nós aprendemos, pregadores, é que Deus ama o povo de tal maneira que, tendo enviado o seu filho, ele espera que os pregadores se coloquem na mesma posição que ele se posicionou quando ele enviou o seu filho. Simples, humilde e sem nenhuma pretensão. Isso é maravilhoso para Deus. Oxalá todos os pregadores pudessem, nem todos fazem assim, mas todos os pregadores deveriam pensar dessa forma. E Jesus estava dizendo aqui que, como aconteceu passado, nós sabemos que isto foi há 2000 anos atrás, ou por volta disso, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Apenas com a revelação da Bíblia Sagrada, por esta mensagem, nós vimos a esse conhecimento de que Jesus Cristo, sendo o Filho do Homem, como ele mesmo perguntou aos seus discípulos, naquela escritura, uma das mais conhecidas da humanidade, do mundo ocidental e principalmente da cristandade, quando Jesus perguntou: o que dizem os homens ser o Filho do Homem, o Filho do Homem? Então veja que ele estava perguntando para os discípulos a respeito de uma das três manifestações de Deus, as quais são Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Estou colocando até mesmo numa ordem como elas se manifestaram na terra. Ali estava o Filho do Homem. Em Ezequiel capítulo 2 está a escritura que estabeleceu esse ministério em referência ao Senhor Jesus Cristo. Ó Filho do Homem, põe-te em pé e profetiza. Então, o termo Filho do Homem se tornou um termo referencial ao ministério profético. E Jesus foi confundido porque quando os judeus olhavam para ele, eles clamavam dizendo: ó Filho de Davi. Ó Filho de Davi. Tudo isso era por causa de um anseio, por causa de uma condição, uma circunstância política que eles viviam, porque o reino israelita já havia sido perdido desde o tempo de Nabucodonosor, e agora era o quarto reino, o império que estava dominando a terra, e eles estavam sujeitos ao império, o quarto império, que era o império de Roma. E então era muito apropriado e adequado em suas mentes que ele, o Filho do Homem, fosse o filho de Davi, naquilo que eles conheciam de fato. Todavia, Jesus Cristo estava procurando identificar sempre o seu ministério naquele tempo, que estava dentro de uma dispensação
Eu sei que vocês conhecem a respeito das dispensações. É um período no qual, seja grande, longo ou pequeno ou curto, no qual Deus trata com o povo. Dispensação dos gentios, por exemplo, é o tempo que Deus trata com os gentios. Correto? Dispensação dos judeus é o tempo que Deus tratou com os judeus. Nós sabemos que há umas 70 semanas de Daniel, ali no livro de Daniel. E o profeta Daniel viu o anjo vindo para ministrar todos aqueles mistérios para o povo israelita, o povo judeu. Como ele mesmo disse, põe atenção, porque o que eu vou te falar está relacionado com o teu povo e a santa cidade. Agora, foi o anjo quem disse isso, considerando Jerusalém, mesmo essa velha, como uma santa cidade. E então veja que aquilo tinha importância para Deus. Os judeus são importantes para Deus. E quando ele estava falando ali do Filho do Homem, em referência ao Filho do Homem, ele, Jesus Cristo, ele estava falando de um ministério profético novamente em tempos que voltariam às mesmas condições de Sodoma e Gomorra. E ele terminou dizendo, assim será, colocando isso para o futuro. Ora, se ele era o Filho do Homem, e ele colocou o ministério dele como Filho do Homem para o futuro, isso estabelece e nos força, todavia pela fé, a entendermos e aceitarmos que o ministério de Cristo retornaria para a terra. O ministério de Cristo retornaria para a terra. Vejam como o mundo religioso, o mundo denominacional, que por terem se sujeitado a uma cerca denominacional, muitas pessoas perguntam, o que você quer dizer, pregador? Pregadores, o que vocês querem dizer com cerca denominacional? Ora, o que é uma denominação? É um conjunto de ideias interpretadas da Bíblia Sagrada, fundamentadas na Bíblia Sagrada, colocadas em forma de estatuto, pelos quais se prega, se adora, se vive. Todo religioso deveria saber ou se perguntar se ele está debaixo de uma regra denominacional, uma organização religiosa, que pode organizar as ideias e chamam isto de estatuto de igreja. Registram no cartório. Fora daquilo, você não pode pregar, você não pode crer, você não pode fazer nada fora do que está estabelecido no estatuto. Isso quer dizer então que nós não temos nenhuma liberdade para adorar a Deus, porque Deus não está restrito a estatutos, a um conjunto de ideias. E é por esta razão que o mundo religioso no qual vivemos nesse tempo não consegue alcançar essa visão do entendimento completo para esse dia dessas escrituras, que nesse dia Deus, Jesus Cristo mesmo, retornaria. Agora, algo de muito profundo está diante de nós nesse tempo, ou Deus colocou diante de nós nesse tempo. Por quê? Porque um dia Deus trouxe à terra um homem chamado Elias, e a única coisa a mais do nome que Deus deixou registrado na Bíblia foi o termo tisbita. Mas mesmo com esse segundo termo associado ao nome Elias, nós não sabemos de onde ele vem. Deus não permitiu que nós soubéssemos, que ficasse registrado alguma coisa a respeito de Elias. Nós sabemos que ele teve um pai e uma mãe, nós sabemos que ele veio de uma família, nós sabemos que ele era israelita, mas nós não podemos dizer quem era seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu pai, quem foi sua família, de qual família. Como vocês podem ler na Bíblia, qualquer outro homem que se destacou no programa de Deus para o povo israelita, dizem o filho do fulano, que é filho do ciclano, que é filho do beltrano e que veio da tribo tal, tal e tal.
Mas esse Elias, nós não podemos dizer de qual tribo ele estava vindo. Nós não sabemos de qual tribo, ou não sabemos de qual família, não temos nada a respeito dele. Porque Deus já havia intentado, era uma intenção divina, a qual é eterna, de fazer algo com esse nome, para que este nome pudesse se tornar um nome, deixar de ser um nome natural, porque o teu nome, o meu nome, o nosso nome, embora sejam nomes bíblicos, alguns dos nossos nomes são nomes bíblicos. O meu é José, você sabe que esse é um nome hebraico. O outro é João, você sabe que isso é um nome hebraico. Mas ainda que seja um nome bíblico, religioso, todavia ele não é um nome celestial. Ele não é um nome celestial. O profeta que Deus enviou para esta era, do qual nós estamos falando agora, em relação ao seu ministério. Veja bem, o profeta disse um dia assim: se vocês, fazendo uma recomendação, isso não é regra, não é doutrina, mas ele disse, fazendo apenas uma recomendação, ele disse: se você colocou por ignorância, claro, muitos de nós somos ignorantes, no início da nossa vida, do nosso casamento, e quando vem os filhos, nós colocamos o nome de Elvis Presley. Aqui no Brasil pouco vocês têm visto isso acontecer, mas Romário, na década de 90, os cartórios registraram muitos Romários. Eu digo na década de 90 porque o Brasil foi campeão, parece que nos Estados Unidos, em 1994. No ano de 94, todos os meninos que nasciam recebiam o nome de Romário. Na década de 70, todos os meninos que nasciam recebiam o nome de Pelé, mas é muito feio Pelé. Então eles colocavam Edson mesmo. E assim por diante. O profeta disse: se você colocou o nome do seu filho Elvis, porque ele era americano e estava falando para os americanos, e esse era o nome que todos queriam colocar nos seus filhos, Elvis Presley. Ele dizia: troque, porque os nomes têm significados. E os nomes têm tantos significados, que o nome do Senhor Jesus Cristo, até hoje a teologia não consegue dizer por que ele é chamado de Emanuel, quando lhe chamavam Jesus. Porque o significado de Jesus é Deus conosco. Em Emanuel. É tão simples. É muito simples. Agora, o que acontece é que quando Deus viu ele tinha em sua mente uma intenção, e a mente de Deus, ela é eterna, então ele já intentava isso. E agora nós estamos vendo por que Jesus profetizou. Por quê? Porque esse ministério de Elias, que veio no homem chamado Tisbita, ou conhecido como o Tisbita, até o ponto que os teólogos chegaram a dizer que ele veio da Tisbiteia. E eu procurei até pesquisar sobre a Tisbiteia, descobri que a Tisbiteia não está dentro de Israel, e Elias era israelita, então já não serve mais para nós termos uma referência de onde ele veio. Agora, não precisa procurar os seus familiares, o pai e a mãe, porque essa não tem mesmo na Bíblia. Essa era a intenção de Deus, ele estava tirando a humanidade do nome e transferindo para a divindade o nome e o seu significado. Eu sei que vocês têm mentes espirituais, vocês já sabem por quê. É porque o ministério que repousou sobre aquele homem, cuja característica foi restaurar primeiramente o altar de Israel com aquelas 12 pedras ali no Monte Carmelo. Eu digo ali porque pela fé nós estamos lá. Amém? Nós cremos naquela história, nós aceitamos o que está escrito na Bíblia Sagrada. E então ali no Monte Carmelo, ele estava restaurando o altar de Israel, as 12 tribos, através da arrumação que ele fez, com 12 pedras ali. E vocês conhecem o desafio que ele fez. É uma característica do ministério de Elias fazer desafios. É uma característica do ministério de Elias pregar contra a desordem e a liderança feminina. Pregar contra os homens que se deixam levar pela influência da igreja, representada tipologicamente pela influência que Jezabel causava sobre Acabe nos dias de Elias. Vocês sabem que Deus, através desse profeta, no ministério de Elias, com o ministério de Elias,
ele conseguiu colocar as 7 eras da igreja hebreia no seu devido lugar. E ele disse que os dias de Elias foi os dias da era de Tiatira dos hebreus. Você talvez agora tenha uma pergunta na mente: será que não está errado? Porque o nosso Elias, ele veio na era de Laodiceia. Mas se você pegar aquele gráfico das 7 eras da igreja, sim, aqui está ele, você vai olhar ali a Tiatira que fica no meio, e você vai ver que não tem muito do branco. E nos dias de Elias existiam muitas trevas. Não fique preso ao número, a 4ª, 3ª, 2ª, 5ª, última era. Prenda-se na condição espiritual. Foi naquele tempo do direito das mulheres, e não é Laodiceia, era Tiatira. Foi naquele tempo que Deus enviou Elias. Porém, em Laodiceia, que significa direito dos povos, você não vê nenhum povo reclamando direito através do homem, e sim da mulher. Mas isso não te incomoda? Eu sei que isso não te ofende também, filha de Deus. Por quê? Porque quem faz reivindicação não são as filhas do Senhor. Não estou querendo dizer que são as mulheres do mundo também, não. Não pretendo falar com elas. Eu quero dizer que é as igrejas. É as igrejas que fazem reivindicações. Elas não estão ligando muito para o que a palavra de Deus, a qual é Deus, diz. Elas querem saber o que elas pensam e elas estabelecem. E assim por diante. Vocês sabem que aquele sacerdote romano veio conversar com o profeta para esta era, Elias, de Malaquias capítulo 4. Ele disse assim: se acontece, irmão Brana, depois no final da conversa, ele disse: acontece quando o irmão Brana provou para ele que aquilo que ele estava defendendo estava contra a Bíblia, ele não tinha mais como se sair. Ele ia para um lado, o irmão Brana cercava ele com a Bíblia. Ele ia para o outro lado, o irmão Brana cercava ele com a Escritura. Ele ia para o outro lado, o irmão Brana cercava para a Escritura. Quando ele ficava calado, o irmão Brana apresentava a Escritura para ele. E então no final do assunto ele disse: acontece, irmão Brana, deixa eu te dizer alguma coisa. É que nós não cremos na Bíblia, nós cremos na igreja. Nós aceitamos o que a igreja diz, nós não aceitamos o que a Bíblia diz. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é uma denúncia, mas é uma verdade. Eu vou dizer para vocês, o mundo religioso de hoje, sejam católicos, sejam evangélicos, sejam protestantes, isso não existe mais, mas vamos chamar isso de protestantes. Os que pensam que estão protestando, ou acham que estão protestando, eles não usam mais as Escrituras. Eles não usam mais as Escrituras, eles não honram mais as Escrituras, eles não se preocupam com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada seria melhor eles arrancarem cada página da Bíblia aonde está uma Escritura que eles não obedecem. Ninguém quer mais obedecer a palavra de Deus, somente a noiva do Senhor Jesus Cristo quer obedecer a palavra de Deus. Aleluia! Sabe, a Bíblia nos ensina que quando aqueles 3.000, logo no princípio da igreja ali no Pentecostes, eles vieram e perguntaram, depois de ouvir a pregação do Evangelho, pregada por 5 a 15 minutos no máximo, pelo apóstolo Pedro, depois que ele desceu as escadas do cenáculo cheio do Espírito Santo. Eu nunca vi na minha vida, estava comentando isso com o pastor Alberi, eu nunca vi na minha vida um bêbado subir uma calçada. Ele tropeça e cai. Agora imagine um bêbado descer uma escada. Aleluia! Mas aquele homem desceu as escadas com 119 ao lado dele, inclusive Maria desceu cambaleando, e quando chegou lá embaixo, ele pregou a palavra, porque ele ouviu as pessoas comentando: estão bêbados, 9 horas da manhã, eles estão bêbados, que coisa nojenta. E então Pedro olhou para eles ouvindo, ele não estava bêbado de álcool, ele estava bêbado do Espírito Santo. Aleluia! E desse estímulo da revelação eu quero viver. Eu não quero estar, eu quero viver bêbado. Do Espírito Santo eu quero continuar bêbado todos os dias da minha vida. Amém? Porque esse estímulo, esse estado poderoso do Espírito Santo fez com que ele ouviu o comentário: eles estão bêbados. Ele ouviu aquele comentário, ele olhou para o lado e disse: espera aí, não é o que vós pensais. Não é o que vós pensais. Mundo religioso, não é o que
vocês pensam daquilo que vocês leem na Bíblia Sagrada. Mundo religioso não é o que vocês pensam do que vocês leem na Bíblia Sagrada. E quando eu digo mundo religioso, eu estou falando também com os crentes da mensagem. Não desconecte agora, por favor. Não desconecte. Estamos em transmissão? Estamos? Então eu vou pedir para não desconectarem os crentes da mensagem. Porque há muitos grupos da mensagem que estão na mesma condição, não sabem aonde vão. Quando veio alguma pessoa cheia do Espírito Santo, eles dizem: olha, eu acho que eu não sei, tem uma mensagem, tem um parágrafo aqui, o irmão Branda disse isso aqui, ele falou também, ele deu exemplo assim, assim aqui, e assim por diante. Não é o que vocês estão pensando. Agora observe o poder e a liderança do Espírito Santo na vida daquele homem. 5 minutos atrás, ou 15 minutos atrás, o tempo que ele teve para descer e pregar o seu evangelho, ele começou dizendo assim: isso é o que está escrito no profeta Joel. Aleluia! A revelação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo é tão precisa, tão precisa, tão precisa, que se você for para a escritura de Joel, você vai descobrir algo. Joel disse: depois destes dias. Ele se referia a 4 dias. E depois destes dias, depois de 4.000 anos, como disse Paulo aos Gálatas, mas vindo a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é quando termina o tempo do pecado dominar sobre a terra. Agora que acabou, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Para quê? Para morrer. E morrendo, ele acabou com os dias em que o pecado dominava a terra. Aleluia! Louvado seja o nosso Salvador. O nome dele é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Pedro olhou para o lado e disse assim: esses são os últimos dias. Mas Joel não disse últimos dias. Veja a precisão da unção divina. Levou Pedro a falar as palavras. Assim também você tem que ver a precisão das profecias e do ensinamento quando você lê a mensagem do profeta Elias para esta hora. Aleluia! Ele não confundia, ele podia colocar o verbo no tempo errado. Ele podia até colocar a concordância de trás para frente, de frente para trás. A concordância verbal, o pronome, ele poderia usar o outro. Em vez de dizer vocês viram, ele dizia vocês têm visto, vocês veem. Em vez de dizer no presente, ele dizia vocês visto. Ora, você não conseguiria entender se ele estivesse pregando em português. Mas o brasileiro, o americano, qualquer um na terra, quando obtém a revelação do Espírito Santo, você não precisa de um pregador que saiba colocar o pronome e a concordância, porque a revelação te revela o significado das palavras. Amém? Então ele foi tão preciso, Pedro foi tão preciso, mas tão preciso, que ele disse nos últimos dias, falando dos dois últimos 1000 anos, que são esses que nos quais nós estamos vivendo o seu fim. No seu fim. Amém? Agora, vamos continuar um pouquinho mais. Jesus Cristo estava se apresentando ali. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Dizendo com isso que ele era o Filho do Homem. Vocês sabem que ele mudou a pergunta agora, por quê? Porque na primeira ocasião todos disseram: o meu vizinho diz isso, o meu vizinho, outro vizinho diz isso, aquilo e aquilo outro. Mas depois ele mudou a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E então eles tiveram que proferir, manifestar suas opiniões. Eles precisaram de uma inspiração para dizer o que eles estavam crendo. Amém? Então, eles foram e disseram: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Através de Pedro, a Bíblia nos deixa saber que ele, dos 12, 11 creram nisso. Mas Judas continuou sem crer. Dos 12, 11 creram. Mas o profeta chegou a dizer que menos Judas, os 11 creram. Mas a um foi dado o abrir a boca e declarar. Nós sabemos disso.
Então ele era o filho do homem naquela ocasião. A dispensação que ele tomou foi 3 anos e 6 meses. E hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Na dispensação de Cristo, Cristo era o filho do homem, cujo ministério tinha uma característica. Vocês querem ver? Leiam a Bíblia, quando João entrou em cena 6 meses antes de Jesus entrar em cena. E quando ele começou a pregar aos 30 anos de idade, o povo chegava e disse: és tu o Cristo? Ele dizia: não. És tu então o Elias? Ele dizia: tampouco não sou. Porque ele sabia que eles estavam procurando pelo Elias do último dia. Ele disse: não sou. Sabia muito bem. Vocês lembram no começo do culto que nós ouvimos a respeito daquele anseio que eles tinham? Eles estavam muito presos à política. Eles estavam presos, eles queriam se libertar de Roma. Então, se surgisse ali, se você ler a história, se você buscar nas pesquisas, hoje nós podemos, entre no Wikipédia, no Google, e você vai descobrir que houve muitos outros que surgiram antes e depois, por muitos séculos, até no 3º, 4º século, surgiu vários messias ali em Israel, e assim por diante, em outros lugares da terra. E todos dizendo que eram, antes de Jesus Cristo teve aquele chamado Teudas e foi para o deserto e matou 5.000 e etc e tal, vocês sabem disso. Então eles estavam atrás de um super-homem, eles estavam atrás de um grande líder, eles estavam atrás, mas que esse líder pudesse dar para eles o que eles queriam, uma libertação política. E no entanto Jesus Cristo estava ali para dar a libertação que eles necessitavam. E nesta tarde não é diferente. Deus está aqui para nos dar o que nós necessitamos. Ele não está aqui para dar o que nós queremos. Ele está aqui para dar o que nós necessitamos. E se você necessita de revelação, Ele está te dando a sua palavra. E quando você ouve essa palavra, a revelação é dispensada dos céus. E então você olha para essa pregação e diz assim: ela é verdadeira, ela é de Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Então ele era o Filho do Homem. E o Filho do Homem aqui em Lucas capítulo 17 versículo 30 e como foi e como aconteceu antes diluvianos, nos dias de Sodoma e Gomorra. Eles casavam, compravam e vendiam e bebiam e davam-se em casamento até que Ló saiu, até que Noé entrou. Isso quer dizer fim do mundo para eles lá. Ora, Jesus Cristo está falando que como foi, será, quando será, quando for, no futuro, o Filho do Homem, ministério profético. Amém? Amém. Aleluia. Vamos voltar para o Elias, o tisbita. Rapidamente, nós já entendemos que o Filho do Homem teria que voltar nesses dias. Amém? Então observe aonde ele veio e com que nome ele veio. Porque Deus cuidou no primeiro homem a tirar o seu nome, a humanidade do seu nome e levá-lo para a divindade celestial. E então Elias, porque não sabemos de onde ele veio, para onde ele foi, ou de quem ele veio, de qual cidade e tribo ele veio, nós não sabemos quem era a sua família. Então nós não podemos dizer que aquele nome continuou sendo humano e terreno. Você sabe, o meu sobrenome diz de quem foi meu pai, e o meu sobrenome também diz quem foi meu avô, e meu bisavô, e meu tataravô, e isso é com vocês também, e vocês sabem, mas você não pode voltar no nome de Elias. Por quê? Porque aquele homem, ele foi levantado no céu como um tipo da noiva que vai ser levantada agora. Porque aquele nome ia ser transferido. E quando ele viesse, ele voltaria em porção dobrada, como ele veio sobre Eliseu. Amém? Então Deus cuidou para tirar a humanidade do nome Elias, porque ele precisaria desse nome, uma vez que ele intentava repetir esse ministério em 5 homens, ou em 4 homens, porque o primeiro tisbita não morreu. E ele está em Apocalipse capítulo 11. E ele vai estar daqui uns dias ali em Israel. E ele não vai pregar outra coisa senão essa mensagem que você e eu cremos nela.
Você não vive de igreja, você não vive de ministério, você não vive de organização, você não vive pelo nome de um homem, você vive por essa mensagem. Essa mensagem que te dá vida, ela te dá força. Quando você está diante de uma tentação satânica, diabólica, você recorre a ela. A fé de Deus te lembra ela. A fé do Senhor Jesus Cristo te dá força. Paulo declarou dizendo: a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. E você vive da mesma maneira. A vida que você vive agora, a vida que você vive para o mundo, você vive uma vida morta, uma vida que não desfruta dos prazeres dessa terra. Para o mundo, as mães incrédulas dizem para suas filhinhas: a minha filha morreu para esse mundo. E é verdade, para esse mundo ela morreu. O meu filho parou de ir para as festas, só fica em casa lendo esses livros e assim por diante. É verdade, é verdade. Aleluia. Deus trocou o nome, não o nome, mas a natureza do nome, porque o nome tem significado. Ele não trocaria o nome Elias, ele trocou a natureza do nome, ele trocou a humanidade, a característica do nome. Não é mais de natureza humana, é de natureza divina. E então ele veio sobre Eliseu. Vocês sabem que Deus chamou Elias. A Bíblia diz: e porque chegou o tempo de Deus levantar a Elias, então ele disse: vai ali em tal lugar e chama um homem que está atrás do carro de boi. E quando ele chegou, não há um chamado para a noiva, porque Eliseu representa a noiva, não há um chamado. Um filho de Deus, uma filha de Deus é como Natanael. É como Natanael. O Filipe olhou e disse: Senhor, quando é que vai ser o próximo culto? Ele disse: amanhã à tarde. Ele disse: então vai dar tempo para mim ir lá, 2 dias de viagem. Ele chegou lá e disse: Natanael? Disse: sim. Ele disse: rapaz, eu queria que você fosse na igreja comigo. O que é que foi? Eu acho que nós achamos aquele que nós estamos esperando, aquele que nós estamos buscando. Ele disse: o Cristo? Eles falam Messias. O Messias? Sim. Ele disse: quem é? Você disse que já achou? Ele disse: eu acho que é. Eu estou crendo que é. E ele disse: quem é? Ele disse: Jesus. Ele: qual? De Nazaré. Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você pôde entender que Filipe não entendia muito das Escrituras? E Natanael era um grande estudioso? Eu espero que uma mensagem dessa possa convencer pelo Espírito Santo. Como Jesus Cristo disse: quando vocês forem para o cenáculo, e depois que vocês saírem de lá batizados com o Espírito Santo, aí sim vocês vão pregar o meu evangelho. Porque quando eu for, eu enviarei o Consolador, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Não é o pregador que convence. O pregador fica satisfeito como o pastor Alberi está satisfeito. Quando vê Deus convencendo mais um, convencendo mais outro, convencendo mais outro. E aí nós sentimos prazer. Você não sente prazer de batizar mais um? Oxalá você batizasse mais 10. Aleluia. Nessa noite, mais 10 amanhã, mais 10 depois de amanhã, e assim por diante. Porque é Ele quem convence. Amém. E então Natanael coçou a cabeça e disse: agora, rapaz, esse homem conhece da Bíblia, ele estuda tanta palavra de Deus, ele já é crente há mais tempo do que eu, já foi para o seminário e tudo, e eu não entendo de nada, mas uma coisa, eu creio. Ele olhou e não tinha saída, ele disse: vem ver. Vai lá e assiste um pouquinho. Observa a nossa sinceridade. No nosso meio não tem conveniência. No nosso meio não tem conveniência, nem conivência. No nosso meio nós não temos acordos. No nosso meio nós não fazemos tratados. Nós vivemos de um pacto. Nós não precisamos fazer pacto com ninguém, com a moda. Não precisamos fazer pacto com a internet. Não precisamos fazer pacto com o Facebook. Não precisamos fazer pacto com nada dessas coisas. Nós somos libertos. Gálatas capítulo 5, versículo 1.
Cristo vos libertou. Cristo nos libertou. Para quê? Para vivêssemos, para que nós vivêssemos uma vida livre. Apenas isso. Aleluia. Como é maravilhoso, amados irmãos. Então ele veio e disse: chama o Eliseu. O nome dele é Eliseu. E ele foi lá. Ele não trocou o nome do Eliseu. Ele disse: vem e segue-me. Vocês já leram com certeza. Eliseu disse: Senhor, meu Senhor. Era um tratamento maravilhoso. Meu Senhor. Ele disse: o Senhor dá tempo para mim, eu vou lá em casa me despedir. A prova é de que ele não ia lamentar a troca de religião, de igreja, de ministério. Não era troca. A prova de que ele ia atender o chamado divino é que ele tocou fogo em todos os artefatos que ele usava. Ele tocou fogo no carro do boi. Ele jogou o boi e disse: vou parar de trabalhar, agora vocês podem comer grama onde vocês quiserem, podem seguir em frente, eu vou agora mudar de vida, eu vou mudar de caminho. E ele seguiu. Logo depois de alguns dias, vocês podem ver aqui onde nós acabamos de ler: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Para onde? Para Betel. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Todos nós sabemos que Betel significa, e tem uma simbologia na Bíblia, uma tipologia, é a casa do pão de Deus. Por quê? Não é que lá tem padaria, não é isso. É que lá é onde nasceria o pão que desceu do céu. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Vocês sabem que ele discutiu com alguns, ele deixou alguns judeus numa festa que estava acontecendo ali, a festa dos tabernáculos. Isso está em Marcos capítulo 7 ou é Lucas capítulo 7, não importa. Naquele dia em que os irmãos de Jesus disseram para ele: desce, vai para a cidade. E ele desceu, e ele foi depois que os irmãos desceram. E quando ele estava ali, ele chegou ali no alpendre de Salomão, que agora nós conhecemos exatamente como ele era e também como ele é hoje. E ele foi ali na esplanada do templo, e ele se colocou ali, e ele olhou ali para baixo. Logo abaixo estava ali, quem sabe, uma mesa. Esse foi o quadro que o profeta Elias fez nesse dia. Ali estava uma mesa e alguns judeus ali bebendo água, e ele foi, olhou e disse lá de cima, num plano mais alto, talvez 2 metros, 3 metros de altura, acima daquela mesa, estando aqueles judeus assentados. Então ele foi e disse: essa água sou eu. Os judeus olharam para cima e disseram: estás louco? Irmão Branham colocou isso nas escrituras em São João capítulo 7 e 8. Tu estás louco? Esse homem é doido. Vamos deixar ele para lá, vamos começar. Ele disse: eu sou essa água. E eles ficaram desprezando o Senhor. Ele foi e disse assim: eu era aquela rocha lá do deserto. Eu sou essa água. O irmão Branham disse que eles levantaram o copo de água como um brinde e disseram assim: nossos pais beberam água da rocha lá no deserto. Ele disse: eu sou essa água. É assim que o evangelho é pregado. É na oportunidade que você dá para Deus falar para você, naquilo que você está pensando. Talvez alguém tenha dúvida a respeito do ministério que Deus enviou para esse dia, e agora essa é a tua oportunidade. Talvez você esteja com dúvida, alguém esteja com dúvida, talvez até pela internet, alguém esteja com dúvida a respeito desse ministério para essa hora, porque o tempo tem se passado e o que esse ministério prometeu não tem tomado lugar. Você está enganado, isso está tomando lugar. Nós já estamos até próximo do fim desse negócio e dessa promessa, muito pelo contrário. Então Elias estava ali, chamou Eliseu, e ele disse que ele precisava ir. Quando ele chegou, veja bem, então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos, calai-vos.
Agora, quando ele disse para Eliseu: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Eu quero ganhar tempo, senão eu poderia ler para vocês na mensagem do profeta. Ele explica que Elias representou na subida a noiva, e Eliseu representa a noiva adquirindo a porção dobrada do Espírito. Então os dois representam a noiva. O primeiro representa a noiva subindo, e o segundo representa a noiva recebendo a unção do Espírito de Elias, ou do ministério de Elias. Amém? Agora, vamos continuar, uma vez que vocês podem dizer amém a isso. Veja, então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, observe que eram os filhos dos profetas. Os filhos dos profetas, eles tinham perfeita consciência e conhecimento da mensagem daquele dia. Da mensagem, deixa-me colocar da mensagem, não estou equivocado não, há uma precisão divina nessa afirmação, sabe por quê? Porque nós estamos na mensagem de Elias. E não importa se o nome desse Elias é William Marion Branham. Por quê? Porque não tem diferença entre Branham, não tem diferença entre João Batista, não tem diferença entre Eliseu. Porque Deus tirou a humanidade do tisbita e colocou o seu nome vinculado ao reino celestial. E do reino celestial veio o nome, veio a natureza e o ministério de Cristo. Sim, quando João Batista estava ali, eles perguntaram, és tu o que havia de vir? E ele disse, não, não sou. Ele foi confundido por Cristo, porque o ministério era o ministério. Você entende agora? Então agora ele vai deixando, e ele diz para Eliseu, fica-te aqui. Ele disse, vive o Senhor. Ele não disse, vive o Senhor teu Deus, ele disse, vive o Senhor. Ele é meu e teu. Vive o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você diz, você tem liberdade para louvar a Deus. Você nunca diz, louvado seja o teu Deus, louvado seja o teu Senhor, o Deus de vocês. Não, você diz, louvado seja o Deus, o Senhor, Ele é meu e teu. Amém? E então Eliseu olhou, e aí chegaram os filhos dos profetas. Vocês sabem o que é isso? Ali estava um filho de profeta, porque essa é a condição que um discípulo entra. Bem-aventurado aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, porque receberá galardão de profeta. E então Eliseu olhou para o lado, e o Elias foi se distanciando, e ele disse, Eliseu, vem cá. O que é? Tu está sabendo aqui no parágrafo tal da mensagem, tal, isso aqui. Eu bem sei. Eu quero te explicar sobre a terceira puxada, o arrebatamento da pedida dela. Não, eu pensei, eu já sei disso tudo. Não precisa me explicar nada, não. Aí ele saiu de Betel, foi para Jericó. Chegou em Jericó, aconteceu a mesma coisa. Veja, versículo 7 ou 6. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou versículo 4. E Elias disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó, os dois. Então os filhos dos profetas que esperavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse, também eu sei, eu bem sei. Calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Agora ficou difícil, mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe. Há muitas pessoas que são considerados filhos de um profeta. Vocês me entendem quando eu digo filho de um profeta? Porque eu sou, pela fé. Eu sou apelidado de branita, eu sou apelidado de herético, eu sou apelidado de tanta coisa, porque prego a mensagem da hora. E digo que esse ministério veio em um homem cujo nome terreno, natural, é William Branham. E por causa disso, eles me chamam disso, me chamam de branita, me chamam de herético, me chamam de louco, me chamam de tudo. Ora, você não gostaria de dizer que agora você é filho de um profeta? Espiritualmente falando?
Aleluia. Glória a Deus. Então os filhos dos profetas eram como hoje muitos crentes da mensagem. Conhece os parágrafos a respeito do arrebatamento, porque Eliseu ia ser levado no arrebatamento, que na verdade é o rapto, uma trasladação. Vocês sabem que rapto não quer dizer sequestro somente, quer dizer súbito, subitamente retirado, desaparecido. E a noiva vai desaparecer dessa terra, num abrir e fechar de olho. E aquele Elias ia ser tirado da terra, e os crentes da mensagem daquele dia sabiam disso. E quando queriam trazer uma doutrina para mostrar para Eliseu, ele dizia: não, eu sei. Como vocês, eu também estou ouvindo o profeta para esta era. Não precisa me explicar o parágrafo, porque eu também tenho essa mensagem. Eu posso pedir ao Senhor que me explique. Eu não preciso me sentar a uma mesa, ao redor de uma mesa, e estudar a mensagem com você. Eu não preciso disso. Ora, siga o profeta. Eu vou a Betel, fica aqui, noiva de Cristo. Eliseu: não, eu não fico. Vive o Senhor, eu vou contigo. A primeira etapa foi essa. A segunda etapa foi Jericó. A terceira etapa foi o Rio Jordão. E agora, tu sabe nadar, Eliseu? Ele não perguntou, mas se perguntasse. Você sabe, Ezequiel tem uma escritura que diz que nós temos que nadar por águas profundas. Você conhece a escritura com certeza. Nós estamos vivendo no tempo de águas profundas. Não é água pela canela, não é água pela cintura, é água pelo nariz, é água que cobre a cabeça. Então você tem que aprender a nadar. Mas ali o sobrenatural, como aqui o sobrenatural, vai cuidar de te levar no dia do arrebatamento. Você não precisa entrar numa academia para aprender a pular. Você não precisa comprar um helicóptero para chegar até as nuvens. Não, a dinâmica do Espírito Santo virá no teu coração, e você será levantado da terra a encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. E então Eliseu chegou para ele e disse: então Elias tomou a sua capa quando chegou à beira, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Porém os 50 profetas, ou filhos dos profetas, pararam de longe, bem distante, e ficaram olhando. Bom, eu creio na ressurreição isolada. Vamos ver esses que não creem na ressurreição isolada, se eles vão mesmo no rapto. Eu creio na doutrina da terceira puxada, porque ela não é doutrina, é revelação. E então eu creio na doutrina. Doutrina tem que ser ensinado. E o profeta disse que o anjo falou para ele: não explique ensinando a terceira puxada, porque ela é sobrenatural. E se é sobrenatural, você não tem como explicar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Nem mesmo para ouvir sobre a terceira puxada. Te enche do Espírito Santo e você terá ela na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eliseu olhou para um lado. Talvez, eu tenho que colocar na suposição do talvez. Talvez o Eliseu disse: Senhor, ali de longe eles estão olhando para nós, tem 50 ali atrás. O Elias deve ter, se aconteceu, é um quadro. Você não liga para eles não, vamos lá. Jordão significa fazer morrer a si mesmo. Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês: tudo que eu estou pregando foi o profeta Elias que pregou. Amém? Foi ele. Amém. Agora, aqui está o gostoso. É que quando ele pregou, eu não estava lá. Você não estava lá. E a inspiração que Deus deu para ele, Ele está dando agora para mim e para você. Aleluia! Aleluia! Por isso eu posso falar as mesmas coisas que ele falou, e você pode crer nessas mesmas coisas. Amém? Aleluia! Glória a Deus!
Então eles foram ficar ao lado do rio Jordão e disse: Elias sucedeu, pois que havendo eles... Então Elias tomou a sua capa, Eliseu ficou olhando. Ele antes tinha dito: fica aqui em Jericó, porque eu vou até o Jordão. Não, eu vou contigo. Glória a Deus. Eu posso ver o quadro, irmã. O Elias pegou a capa, dobrou a capa. Eu imagino que foi assim. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la na forma triangular. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O tempo está passando, eu preciso ser mais rápido. E ele pegou a capa e tocou com ela no Jordão. O Jordão abriu, o Eliseu na mesma hora colocou o pé dele atrás do pé do Elias. O Elias deu outro passo, ele colocou o passo dele atrás da terra. Parecia um atravessando o Jordão. Não precisava aprender a nadar, não precisava nada. Os dois atravessaram. Mas aqui está a coisa. Agora nós vamos encerrar o culto. Veja como é maravilhoso. Elias subiu, mas Eliseu teve que retornar. O irmão Brana disse aqui nessa mensagem, ele disse assim: aonde você está? Você está de volta ou de ida? Porque muitos atravessaram o Jordão na justificação, aceitando e crendo nessa mensagem. Mas quantos estão de volta com a porção dobrada? A dinâmica do Espírito. Nós precisamos voltar. Nós precisamos enfrentar. Esta foi a razão que Elias realizou 4 milagres. Eliseu realizou 8, porque a porção era dobrada. Jesus Cristo disse: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras, porém em porção dobrada, maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai e a porção dobrada está aqui. Aleluia, glória a Deus. Aqui está o desfecho do culto. É que Elias, tendo seu nome humano sido desfeito dessa terra e absorvido o nome celestial, do celestial no seu nome, o celestial veio para o nome de Elias, e esse nome agora celestial, com o seu ministério, ele veio sobre Eliseu. De Eliseu veio para o Joãozinho, do Joãozinho ali na Judéia ele veio para o Bio de Kentucky, o Bio de Jeffersonville, o Bio, o que você vai fazer, Bio? Eu vou batizar 23 pessoas aqui no Rio Ohio, no dia 11 de junho de 1933, e ali o pessoal na sacada das casas, por 3 quarteirões, de onde ele saiu por volta de 1 hora da tarde, quando deu 2 horas da tarde, ou por volta de 2 horas da tarde, ele já estava chegando ali. Ele caminhou 3 quarteirões com 423 pessoas, e quando ele chegou na beira do Rio Ohio, aquelas pessoas que pelo caminho daqueles 3 quarteirões perguntaram dele: Bio, ele era conhecido na cidade, ele era filho do Charles. Vocês sabem quem foi Charles. Ele disse: Bio, o que é que tu vais fazer? Eu disse: vou batizar esse povo. Eles saíam das suas sacadas e desciam e se juntavam, e se juntavam, e se juntavam, e se juntavam por 3 quarteirões. A cidade ficou vazia nas suas casas. Todos estavam ali. 4.000 pessoas estavam na hora do batismo. E o Bio estava batizando a 17ª pessoa, quando ele trouxe ela, uma mulher, de fora da água, de dentro da água. A coluna de fogo pairou sobre ele em uma forma estrelar, e dela saiu uma voz que dizia assim: assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, nunca disse a minha vinda, disse a primeira vinda de Cristo, tu tens sido enviado com uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Aleluia! É essa mensagem, é essa inspiração que vai te levar até o arrebatamento. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E sucedeu que, indo eles andando e falando, e sucedeu que, indo Elias e Eliseu caminhando e conversando,
mesmo companheirismo, andando e falando, nós estamos caminho ao rápido. Nós estamos caminho ao rápido. Enquanto estamos indo, nós estamos tendo regozijo na presença dele. Amém? Aleluia! Enquanto estamos indo, vocês notaram uma coisa? Que o nome de Elias passou a ser o mesmo do ministério de Jesus Cristo. Porque ele disse que quando a terra estivesse de volta nos dias com os mesmos sintomas e ambientes antediluvianos e Sodoma e Gomorra, então o ministério do profeta, o Filho do Homem, se manifestaria. E ele se manifestou nessa terra. Mas o nome do homem era Bill, ou Billy, o Billzinho da rua, o coleguinha da vizinhança. E quando chegou lá, Deus disse assim: tu tens sido enviado com uma mensagem. Tu pode ser o Bill para essa turma aí da rua, mas tu és o meu profeta Elias. Glória a Deus. Vocês podem imaginar o espanto da multidão quando João Batista lá da cadeia mandou 2 discípulos perguntar se ele era aquele que havia de vir ou esperaria outro. Então quando eles foram saindo, depois que Jesus Cristo lhes respondeu dizendo, e olha, quando eles foram saindo, e disse para o João que bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, mas digam para ele tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram. E quando eles saíram e foram embora, Jesus virou-se para a multidão e disse: o que vocês foram ver no deserto? Agora Jesus disse assim: se quereis dar crédito, esse é. O Joãozinho é o Elias que havia de vir. O ciúme, a inveja religiosa não deixava e permitia que as pessoas crescem que ele era o Elias. Da mesma forma nos dias que nós estamos vivendo, porém, aqueles que não têm ciúmes, não têm inveja, mas necessitam desse ministério de Elias, eles têm absorvido essa mensagem. Você conseguiu tirar o significado dessa mensagem do papel? Você não mantém a mensagem na prateleira da sua casa, muito menos na sua estante, muito menos na sua mente. Você pegou essa mensagem e colocou no seu coração, e por ela você está vivendo. E eu digo para vocês, quando o profeta pregou a 7ª era da igreja, a era de Laodiceia, ele disse que o espírito de Elias, o espírito da mensagem, o ministério de Cristo que está no coração da noiva de Cristo, não com a química do sangue, mas pelo Espírito Santo. Amém? Porque o sangue continua no propiciatório, que é uma tampa em cima da arca, a qual representa o concerto e pacto. Aleluia. Então o sangue tem que estar no propiciatório, porque se ele se ausentar do propiciatório, o pacto perde efeito. O pacto perde efeito. Vocês sabem que quando Abraão perguntou de Deus: Senhor, eu tenho 99 anos e 3 meses, ou 99, e eu não tenho filhos. O Eliezer, o Damasceno, vai ser o meu herdeiro? Ele disse: não. E então ele mandou ele cortar no meio 3 animais: carneiro, uma cabra e uma ovelha, uma bezerra, uma cabra e um carneiro. Diz o profeta que a novilha, a bezerra, representava os nossos pecados, o carneiro, o sacrifício de Jesus Cristo. Tremendo, não é? E a cabra, a expiação, porque ele não deixaria o pecado perdurar no teu coração. A obra que ele fez lá no Calvário tirou da minha alma o desejo de pecar. Expiação. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Ó Deus, que coisa maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Agora, só para nós encerrarmos, o que vendo Elias, vamos ver o que ele viu? Vamos ver. E sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres.
Posso imaginar o quadro. Você não gostaria? Sabe, cada um de nós tem esse direito. Você tem esse direito. Deus te deu uma revelação. Sem revelação, você lê a Bíblia, parece um jornal de 3, 4 anos atrás. Nem atualizado é. As notícias já aconteceram, era mentira. Mas quando você lê a Bíblia com revelação, você entra no quadro. Você vive o quadro. Do lado de Jesus Cristo, claro. E então eu posso ver que quando Eliseu chegou do outro lado com Elias, os 50 de longe disseram: vamos armar uma barraca aqui, vamos descansar. Tem nada não, acho que eles já se afogaram lá. Mas do outro lado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Agora, o irmão Brana diz aqui, ele diz que agora Elias estava representando a Cristo lá no Pentecostes. É o irmão Brana quem disse. Ele disse que agora ele estava dizendo: pede-me o que queres. E eles pediram o que necessitavam, não com seus lábios, mas porque Deus sabia que eles necessitavam. Prova tanto que eles iam sair a pregar logo após terem visto Jesus ser levantado até as nuvens. O que ele fez? Ele sabia que eles iam para pregar. Jesus Cristo disse: ficai em Jerusalém até que do alto recebais a porção dobrada. São João 14, versículo 12, aqueles que creem em mim farão futuro. Lá depois do Pentecostes, as obras poderosas de Jesus Cristo estão conosco, tem que se cumprir aqui, no nosso meio, amém? Glória a Deus. E então ele foi e disse: pede-me o que tu queres. Pede-me o que tu queres, o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Diz o profeta, quando ensinou essas coisas, ele diz assim: noiva de Cristo, não tire os seus olhos não de um homem, não tire os seus olhos não de uma igreja, não tire os seus olhos não de uma fama, não tire os seus olhos não do dinheiro, não tire os seus olhos dessa mensagem. Não tire os seus olhos da promessa que ela contém. Não tire os seus olhos do Espírito Santo. Faça como Eliseu. Ele põe o pé na travessia do Jordão, coloque o seu do lado dos pés de Jesus Cristo. Siga os passos de Jesus Cristo. Aquele que me serve, disse Jesus Cristo, não aquele que me segue. Ele disse: aquele que me serve. Você é um servo, você serve a Deus, você serve a Jesus Cristo por esta fé. Então siga ele. Ele disse: aquele que me serve, siga-me. Ele nunca disse: aquele que me segue, sirva-me. Você pode seguir uma igreja, você pode seguir uma religião, você não pode servir a Cristo. Você só pode seguir a Cristo se você servir a Cristo. Aleluia, aleluia. Eu prometo a vocês que agora eu vou encerrar. E sucedeu que, indo eles falando e caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ó noiva de Cristo. O irmão Brana disse uma vez que quem está no Espírito do Senhor, como João estava no Espírito do Senhor lá na ilha de Pátimos, quando nós, a noiva de Cristo, entrar no Espírito Santo de tal forma que quando ela puxa pelos seus narizes, ela sente a brisa do arrebatamento. Aleluia. Você já viu aquelas pessoas que dizem: eu tenho tanta coisa. Aí encontra com outro crente da mensagem, aí diz assim: como é que está? Está tudo bem, mas eu estou passando. Um quer ser pior do que o outro. Quando você encontra com um cristão, é como o marido da sunamita. Como é que vai tu? Vai tudo bem.
E o menino, melhor ainda, o menino estava morto. Porque a noiva de Cristo, ela sabe aonde ir para resolver os seus problemas, é verdade? E então Eliseu, vendo aquilo ali, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Quando Jesus Cristo se separou da noiva, representada apenas por 120 ali, ele os mandou para irem ao cenáculo, para que aquela separação fosse por poucochinho de tempo, como ele disse. Agora veja, também levantou então Eliseu, vendo Elias: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabiam vocês que essa se tornou uma expressão de reconhecimento ao ministério de Elias? Quando o irmão Branham soube que Bosworth, seu amigo de muitas décadas, estava morrendo ali em Miami, ele fritou os pneus do carro e saiu a toda disparada para encontrar ele com vida ainda. Quando ele chegou ao lado, ele gritou, quando viu o Bosworth deitado ali na cama, imóvel, quase em coma, ele disse: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. O irmão Bosworth despertou e disse: irmão Branham, ele entendeu a voz. Você está aqui? Ele disse: sim, irmão Bosworth. Ele se levantou da cama, estava morrendo, ele se sentou ali na beira da cama. Ele ficou se sentando, cama de hospital, você sabe, é alta. Ele balançava as perninhas dele. E então o irmão Branham disse: irmão Bosworth, qual foi o tempo mais glorioso da sua vida? Ele disse: da minha vida? Ele disse: você teve grandes campanhas de cura divina, você pregou o batismo do Espírito Santo, você foi um homem poderoso pelo mundo inteiro. Esse homem é conhecido no mundo pentecostal assembleiano, mas eles não sabem que ele era amicíssimo do profeta desta era. E então o irmão Branham fez a pergunta: me diz uma coisa, irmão Bosworth, qual foi o tempo mais glorioso na sua vida? Ele disse: agora. Ele disse: agora, irmão Bosworth, agora você está morrendo. Ele disse: eu não posso morrer, irmão Branham. Aleluia! Esta também é a nossa hora. Ainda que você tenha morrido, essa também é a nossa hora. Aleluia! Mas de volta do Jordão, Eliseu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Nunca mais viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Agora os 50 se levantaram. O homem está voltando. O Elias foi mesmo embora. Mas veja como é a igreja. Os que têm a mensagem na mão, eles fazem doutrina facilmente, são rápidos para fazer doutrina. Observem aqui: e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, ele viu como foi feito, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra e disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens, valentes, todos pregadores, evangelistas, nós temos um programa e assim por diante, e o nosso pastor aqui é o nosso líder, e ele é o nosso apóstolo, e assim por diante. Ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Porque, olha a doutrina, pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o deixou cair em algum dos montes ou algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Eu sei o que aconteceu. Eu não preciso de terceira puxada, eu não preciso não preciso de nada dessas coisas. Eu sei que o Senhor subiu
foi ocultado pelas nuvens e fez uma promessa: sejam batizados com o Espírito Santo e tudo será resolvido. Na mensagem O Sinal, o irmão Brana disse assim: se você obtém o batismo do Espírito Santo, já está tudo resolvido, nessa vida e na outra. A eternidade já está garantida. Amém. É dessa maneira. Batismo do Espírito Santo, deseje isso. Pede-me o que tu queres, antes que eu me vá. Tem que ser antes do arrebatamento, porque depois do arrebatamento você não vai ter mais nenhuma porção do batismo do Espírito Santo. Receba agora. Amém? Deseje agora, antes do arrebatamento, antes da subida. Vamos terminar agora. Vendo, e disseram eles, então Elias disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. Eles não cansam. Olha, você tem que entender, tem terceira puxada assim, ela funciona assim, ela funciona assim, ela funciona assim. Eu sei que tem, mas não quero saber como ela funciona. Eu quero crer que ela vai funcionar em mim. Amém? E disse-lhes: enviai. Ele já estava farto, disse: então envia, vai. E enviaram 50 homens que o buscaram por 3 dias, porém não o acharam. Claro, ele foi levantado. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: sal nele no manancial, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Observe que ele disse: assim diz o Senhor. Não era Eliseu dizendo sararei, é o Senhor dizendo sararei estas águas. Amém? Observem bem isso aí, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Não é o pregador, é o Espírito Santo que está dizendo para você. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel. Observe que agora ele está fazendo o inverso, a jornada. E então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Sobe quer dizer, vai no arrebatamento com a tua fé. E é isso que eles estão fazendo conosco. O irmão Branda disse: é a mesma coisa hoje. Sobe, calvo, sobe, calvo. Sobe, calvo, sobe, calvo. Eliseu fisicamente tomou a característica de um profeta: calvície e barba, o que vem aos de mais idade. E ele, zombando com a própria palavra, com a própria mensagem, eles diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. E o profeta Elias, para esta hora, disse isso. Ele disse: não faça isso com um homem ungido, porque um homem ungido por Deus, o que ele falar, isso acontece. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. O irmão Branham disse: eram todos rapazes. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Com os nossos olhos fechados, vamos agradecer a Deus pela palavra que Ele nos deu nessa tarde. Amém? Querido Pai Celestial, nós estamos tão gratos a Ti, Senhor, por esses poucos momentos na Tua presença. Nós sentimos e sabemos que foi o Teu Espírito Santo quem falou para os nossos corações. Por isso nós nos sentimos alegres. E agora eu te peço, Senhor, juntamente com todo este povo que crer em Ti, Deus, dá-nos esta porção.
nessa medida que o Senhor nos garantiu ser suficiente, capaz de nos levar até o dia do arrebatamento, vencendo os obstáculos, vencendo também as contradições dos semelhantes na própria fé. Em nome de teu Filho nós te pedimos assim, Senhor, porque nós cremos, Pai. Não vimos aqui por igreja nem por religião, é porque nós estamos alegres na tua presença, sentimos segurança e confiança na tua promessa que nos fizestes. Já o Senhor tem cumprido a tua promessa de enviar o quarto Elias, e em breve o primeiro, o tisbita, descerá, Senhor, e estará ali mesmo em Israel, e ele falará essa mensagem. Senhor, tu mesmo disseste pelo teu servo profeta que hoje a noiva de Cristo necessita dessa mensagem. Senhor, como nós amamos a tua mensagem que nos enviastes, nós nos agarramos a ela, Senhor. Com ela nós conseguimos nos desvencilhar primeiramente de nossas próprias naturezas, e procuramos estar na tua presença te adorando, mas sabemos que um dia nós nem mesmo precisaremos dela. Quando esse batismo dinâmico entrar em nossas vidas, na ocasião em que o último eleito, Senhor, estará no corpo, então Cristo estará completamente na noiva, e então o Espírito, o ministério chamado Elias voltará para o tisbita. O teu servo disse: esse ministério que está com a noiva irá na direção do deserto da Judéia, e entrará num homem chamado Elias, que pregará a mesma mensagem que nós cremos para o povo judeu. Quão próximo está isso, Senhor, e nessa noite tu nos permitiu ouvir da tua voz e dela ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Muito obrigado, Pai. Para a glória do teu nome te pedimos isso. Amém. Amém, Senhor. Fique agradecendo, porque levante as suas mãos, com seus olhos fechados. Aleluia. Sua presença é notória aqui. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Obrigado, Senhor.
Aleluia. Você consegue agradecer? Coloque a mão no seu coração. Você pode senti-lo em sua alma. Você pode sentir que ele se mudou. Escravos em tuas mãos. Isso é o Espírito Santo. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ainda com seus olhos fechados. digno é o Senhor. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus.